Fala galera, meu nome é Kalen Sicas, bem-vindo ao canal Faculdades. E hoje a gente vai para a quarta aula aqui do curso de Python, a gente vai falar sobre tipos de dados, tá? Então quais tipos de dados a gente tem no Python. Então vamos lá para o Jupyter Notebook. Então, estamos aqui no Jupyter, tá? Já está com alguns exemplos prontos aqui. Eu vou deixar esse material disponível aqui no link na descrição, para quem quiser baixar e acompanhar. Então a gente vai ver aqui os quatro principais tipos de dados. A gente tem outro, a gente vai ver esses quatro que são aí os mais utilizados, beleza? Então o primeiro é o string, tá? Que aqui o Python ele chama de str, ele abrevia aqui, que é uma cadeia ou sequência de caracteres. Caracteres podem ser letras, números ou símbolos, tá? Geralmente utilizado aí, né, como palavras, frases, textos, né? Então é mais ou menos aí, né, um tipo de dado aí que é um texto, né? Você pode organizar uma senha, um nome, um sobrenome, uma cidade, enfim, o que for. Aqui o próximo número seria os números inteiros, tá? Que o Python chama aqui de int, tá? São números inteiros positivos ou negativos. Então se ele for um número inteiro, sem casa decimal, ele é considerado aqui int. Já o float, ele é um número com casa decimal, também positivo ou negativo. Então, por exemplo, pode ser 5,5. E aqui é uma observação que a casa decimal pode ser 0. Então, se for 5,0, mesmo ele não tendo ali, né, um número na casa decimal, a casa decimal é 0, ele também vai ser considerado float. A gente vai ver isso aqui nos exemplos aqui embaixo, tá? E o próximo é o booleano, né, que o Python chama de bool, tá? Que seria verdadeiro ou falso, né? Que aqui no Python, como é em inglês, a gente vê aqui como true or false, beleza? Então vamos ver aqui, ó, primeiro verificando os tipos. A gente vai usar essa função type, uma função bem útil e a gente consegue verificar qual que é o tipo de dados que a gente está trabalhando. Então, ó, primeiro eu vou criar aqui uma string. Então vou criar aqui, ó, string chamada Caio. Você viu aqui, ó, assim que ela fica, tá? A string ela sempre vai ficar com aspas, tá, em volta dela, para dizer que o que tem aqui dentro é um texto, beleza? E se eu testar o tipo Caio aqui, a gente pode ver aqui, ele saiu aqui, ó, do tipo string, o tipo str, né? Que nem eu falei, o Python ele abrevia, ele coloca aqui como str. E a gente pode ver também, ó, que eu posso ter números, que nem eu falei, eu posso ter números ou símbolos, então nesse caso, Caio 1, 2, 3 também é uma string. Eu posso ser só números, tá? Como ele está entre aspas, tá? E esse é um detalhe, você tem que lembrar sempre que a string, ela vai ser entre aspas. As aspas podem ser tanto dupla quanto simples, tá? A gente vai ver isso até aqui, ó. Tá? Então, isso que faz uma string ser uma string, tá? Porque se colocasse aqui só 1, 2, 3, ele seria considerado aqui como um número inteiro. Mas como ele tem as aspas aqui, ele, ó, vamos ver o tipo dele é de string. Tá? A mesma coisa com as aspas duplas, tá? Aspas duplas e aspas simples, fica aí a sua preferência. Eu geralmente uso aspas simples, mas você pode usar qualquer um dos dois. Então, usando aspas duplas, você vê que ele retorna uma string, tá? Então, é mais ou menos isso, ó. Tanto que aqui, ó, tem o type aqui, ó, 1, 2, 3. Vamos ver o que ele retornaria, ó. Ele retornaria um número inteiro, tá? Então, colocando as aspas, ele reconhece isso como uma string. Sem as aspas, ele reconhece isso como um número inteiro. Tá? E aqui, ó, um outro exemplo do número inteiro é o número 5 aqui, ó. Vocês podem ver que o número inteiro é bem simples. Vai ser só um número sem aspas nem nada, beleza? E a gente vai para o float. Float são os números com casas decimais. Então, nesse caso, 5,5. Lembrando que eu falo vírgula, tá? Mas no Python é sempre ponto. Tá? A casa decimal ele é separado por ponto. A gente tem a mania de falar, deu 5,5 porque aqui no Brasil a nossa casa decimal é utilizada como vírgula. Mas internacionalmente, tá? A casa decimal ela é ponto. Então aqui no Python vai ser ponto. Então se eu colocar aqui, ó, type 5.5, vocês vão ver que vai retornar float, tá? Type 10.25, ele vai retornar, ó, float. Pode ter muitas casas decimais aqui, não importa, ó, ele vai retornar float. Tá? Se eu retornar, ó, 5, é o que a gente viu lá no exemplo de cima, ele retorna o número inteiro. Mas se eu retornar 5.0, ele já vai retornar um float. Tá? Então, mesmo aqui, por exemplo, 5.05 é o mesmo número. Tá? O 0 aqui é como se, né, não precisaria ter essa casa decimal. Só que se eu quiser criar um número, né, falando que ele é float, eu posso criar aqui usando o 5.0. Né? O ponto 0 aqui, ele já fala que ele é float. Então, independente se a casa decimal tem muitos números ou se a casa decimal é só um 0, ele vai ser considerado float, tá bom? A gente vai entender por que, né, usar esse tipo de float, int, mais para frente, tá? Às vezes para fazer algum cálculo, a gente sabe que o resultado pode dar quebrado, então se a gente sabe que o cálculo pode gerar um número quebrado, um número com casas decimais, geralmente a gente vai criar aí um tipo float, porque se a gente criar um tipo inteiro, ele vai cortar as casas decimais.
A gente vai entender isso melhor aí em próximas aulas, próximos exercícios, tá bom? E o último tipo que a gente vai ver aqui é o tipo booleano, tá? O tipo booleano, ele é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, true, você vê que ele retorna true, né? E falso aqui ele retorna falso. São os mesmos retornos ali que a gente viu naqueles operadores de comparação. Né? Operadores de comparação, eles sempre retornam aí booleanos, né? Eles sempre vão retornar verdadeiro ou falso. Tá? Então, se eu ver aqui qual é o tipo do true, você vê que ele retorna um booleano. Se eu ver qual é o tipo do falso, você vê que ele retorna booleano. Se eu ver qual é o tipo do 5, você vê que ele vai retornar int. Beleza? Esse é só um exemplo para mostrar para vocês ó, que true ou falso vai ser sempre aqui, ó, verdadeiro ou falso. Tá? É só esses dois. Né? Booleano ele só tem true ou falso. Beleza? Então vamos ver agora sobre conversões de tipos. Tá? Então a gente vai ver como converter um número para inteiro, como converter para float, para string, para booleano. Tá? Então, como a gente viu antes, o número 5 aqui é um número inteiro. Tá? Eu peguei esse número 5, eu coloquei dentro de float, tá? Entre parênteses aqui, ó, dentro de float, tá? Para transformar esse número em float. Eu coloquei o type aqui só para a gente verificar o tipo, beleza? Então, quando eu rodar isso daqui, ó, você viu que ele retornou float. Então, ele pegou esse 5, ó, eu até coloquei aqui embaixo, ó, float com 5 aqui dentro. Para quê? Para a gente ver que ele pega o 5 e ele transforma em 5.0. Então ele pega o número inteiro e transforma num número do tipo float, beleza? Um número que tem a casas decimais, tá? Como nesse caso é só o 5, ele vai colocar aqui o ponto 0, tá bom? Se eu pegar um int, aqui ó, um int e jogar um número com decimal aqui dentro, nesse caso 5.5, vamos ver o que ele faz, ó. Ele transforma o número 5.5 no número inteiro. Então ele exclui, tá? Ele simplesmente elimina todas essas casas decimais. Então ele vai pegar só o número inteiro. Nesse caso vai ser só o 5, tá bom? Nem aqui, ó, eu tenho várias casas decimais. Eu transformando isso daqui em int, tá, um número inteiro, ele vai pegar só o 5, ele vai ignorar todas essas outras casas decimais. Tanto que eu posso até testar aqui, ó. Peguei o int 5.5 e estou jogando ele dentro do type, tá bom? Eu executando isso daqui, vocês veem que ó, ele retorna um número inteiro, beleza? A gente pode ver agora operações com diferentes tipos de dados, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazer algumas somas e ver que dados eles podem retornar. Então, somando um número inteiro mais um número inteiro, né, o 5 mais 5, a gente vê que ele retorna um número inteiro. Agora, se eu somar aqui um número inteiro mais um número float, vamos ver o que ele retorna? Ele retorna um número float. Tá? Até tem um exemplo aqui, ó, 5 mais 5.0, ele vai retornar 10.0. Então, sempre que você somar um número inteiro com um número float, o resultado vai ser um número float, tá? Então, somando 5 mais 5.0, o resultado é 10.0. Então, o número float é um número que tem casa decimal aqui. Tem o ponto 0 aqui no caso. Se eu somar o 5 mais 5, o resultado é só 10. Tá? Então, como eu estou somando aqui o 5.0, ele retorna o número float, beleza? Então, somando int mais int, resultado int. Somando int mais float, resultado é float, beleza? Eu fazendo a divisão, né? 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. Né? Então, qual tipo de número retorna? Pensa aí. Executando aqui, ó, vocês vão ver que ele retorna um número float, ele retorna um número com casa decimal. Por quê? Isso é uma regra do Python, tá? Que divisão, mesmo a divisão sendo exata, né? Que nem nesse caso a divisão é exata, ela não tem casas decimais aqui, né? Só que ele vai retornar um float, ele vai retornar sempre. Sempre divisão retorna float. Se eu até testar aqui, ó, usando o type, vocês vão ver que ele retorna o float, beleza? Então, eu fazendo divisão, o resultado sempre vai ser um número float. Tá? 10 dividido por 3 vai retornar aqui as casas decimais. 10 com essa divisão inteira, né? Ele vai retornar ó, 3. Então, por exemplo, a divisão inteira retorna qual tipo de número? A gente já consegue ver aqui, que é um número inteiro. Vamos testar? Então, 10 dividido por 3, a gente retorna um número inteiro, beleza? E se eu usar a divisão inteira, só que aqui em vez de usar 3, eu uso um 3.0, um número float. O que vocês acham que ele retorna? Ele retorna um número float, tá? Então essa é uma regra do Python, vocês vão ver que assim, todas as operações que você usa float, o resultado é float, beleza? Então você usou float, o resultado é float, beleza? Mesmo que nem nessa divisão vocês viram que ele retorna um número inteiro. Só que como eu estou usando float, ele retorna float, beleza? 10 dividido por 3, ó, você vê que ele retorna 3.0. Né? Aqui 10 dividido por 3, né? Aqui sem ser float, no número inteiro, ele retorna 3 só. Mas aqui, como eu estou usando o número float, ele vai retornar aqui o número float, beleza? Aqui a gente vai fazer algumas comparações, tá? de tipos de dados.
Então, se eu pegar aqui e comparar 5 igual a 5, a gente chega que é verdadeiro. Tá? E que nem eu falei, sempre que a gente usa aí operadores de comparação, a gente retorna aqui um tipo, qual que é esse tipo? Tipo booleano, tá bom? Então, se eu testar aqui com type, ó, vocês vão ver que ele vai retornar aqui, ó, bool, beleza? Então, quando eu faço uma comparação, seja qual for, se é igual, se é maior que, menor que, tá? Ele vai retornar um tipo booleano. Nesse caso, 5 é igual a 5, então retornou verdadeiro, tá? Se eu testar aqui, ó, o S é igual a S, ele retorna verdadeiro. E se eu testar o S maiúsculo é igual a S minúsculo? Ele retorna falso. Então isso é interessante, tá? Saber que Python é case sensitive, que a gente chama, que assim ele diferencia números, letras, né, maiúsculas de letras minúsculas. Então você vê que a mesma letra maiúscula não é igual a letra minúscula. Então você tem que tomar cuidado nisso, tá? Se usar em algum programa, alguma coisa do tipo, você entender que ele vai diferenciar letras maiúsculas de letras minúsculas, beleza? Então, continuando aqui, ó, que nem eu falei, operadores de comparação, nesse caso aqui a gente está usando maior. O que ele vai retornar? Ele vai retornar booleano, tá? Verdadeiro ou falso, sempre, beleza? Aí aqui, ó, a gente vai usar o AND, tá? Então, eu comparando aqui o S igual ao S maiúsculo, né? E o S maiúsculo igual ao S minúsculo. Como a gente já viu, o AND ele precisa que todos os parâmetros sejam verdadeiros para retornar verdadeiro. Nesse caso, a gente viu que esse parâmetro é falso. Então, o retorno dessa operação vai ser falso, beleza? Quando a gente usa o OR, apenas um parâmetro precisa ser verdadeiro. Então, a gente fazendo isso, ó, esse parâmetro ele é verdadeiro, então isso daqui vai retornar verdadeiro. E, como eu falei, a gente fazendo qualquer tipo de comparação, o que isso daqui retorna? A gente está usando o type aqui para conferir. Vamos ver, ele vai retornar um booleano, beleza? Aí agora a gente começa a comparar aqui. Se eu jogar 5 dentro de uma string, então eu coloco aspas aqui, tá? Para isso daqui é uma string, esse 5 aqui é uma string, e comparar ele com 5. Vamos ver o que acontece? Retornou falso, tá? Então, como esse daqui é uma string, ele não consegue identificar que é o mesmo número, tá? Do que esse 5 aqui, que é um número inteiro, beleza? Então, o tipo de dados aqui importa se o cara for uma string. E se eu comparar o 5 inteiro com o 5 float, né, o 5 com casa decimal, o que você acha que ele retorna? Executando a gente vai ver que ele retorna verdadeiro. Tá? Então, se o número for igual, né, e o número for inteiro e float, ele tudo bem, mesmo sendo de tipos de dados diferentes, os dois são tipos de dados numéricos, então ele consegue fazer essa comparação. Quando a gente está falando de um tipo de dados de texto, ele não consegue fazer essa operação. Então, 5 igual a 5 vai dar falso. Por quê? Porque a gente está falando aqui de um tipo de texto, tá? Esses dois aqui, eles são tipos numéricos, então a gente consegue fazer essas operações. Agora, se eu fizer 5 igual a 5.5, o resultado vai ser falso, porque 5 não é igual a 5.5, beleza? Mesma coisa aqui, ó, se eu comparar uma string com um número float, o que vai retornar? Vai retornar falso, que é o que eu acabei de falar. Esse é um tipo numérico, esse é um tipo de texto, então ele não consegue fazer essa comparação, tá? Mas e se eu fizer a conversão? Então eu estou pegando o 5 string, eu converto ele para inteiro, tá? A gente pode até ver aqui, ó, eu fazendo isso daqui, ó, convertendo o número 5 para inteiro, vocês veem que ele retorna o número 5, sem as aspas, então ele está retornando o número inteiro. Então se eu fizer essa comparação aqui, int, né, convertendo o 5 e comparando se ele é igual ao número 5, ele vai retornar verdadeiro, beleza? Então se eu for comparar uma string com um dado numérico, né, um tipo de dado aqui, né, numérico, nesse caso inteiro, você precisa fazer a conversão, tá? Você precisa usar o int aí e converter esse cara para inteiro para fazer essa comparação. Senão, como a gente viu, né, aqui em cima, por exemplo, ó, ele não consegue fazer essa comparação, ele vai dar falso. Então, a gente fazendo essa conversão, a gente consegue fazer essa comparação, beleza? E aqui eu coloquei um exemplo, né, se a gente tentar converter para número inteiro ou para float, também é a mesma coisa, tá? Um texto, né, uma string aqui, que não seja um dado numérico, né? Por exemplo, aqui é uma string, só que só tem números aqui dentro. Aqui tem letras do alfabeto, tá? Então, quando a gente tenta fazer essa conversão, ele vai dar um erro, value error aqui, tá? Por quê? Porque a gente está tentando converter caracteres, né, letras do alfabeto, em inteiros, né, em número inteiro. Então, isso não funciona, isso não é possível, ele gera um erro aqui, beleza? Então, você só vai conseguir converter uma string em inteiro se dentro dessa string só tiver números, tá? De 0 a 9, tá bom? Com letras do alfabeto isso não é possível. E por último, tá, eu coloquei uma funçãozinha aqui, que é a função input, que a gente vai ver o que ela faz agora. Deixa eu até passar isso daqui para cima aqui, ó.
eu vou pedir aqui, ó, escreva um nome, tá? Então, quando eu executar isso daqui, ó, eu só coloquei o input, dentro do parênteses aqui eu coloco a frase que eu quero que ele apareça, tá? E aí, ela abre uma caixinha de texto para eu escrever. Então, nesse caso aqui eu vou escrever, ó, Caio. Eu dou o Enter, ele vai retornar para mim, ó, Caio, tá? Então, input é para você pedir um dado, tá, para o usuário. Então, quando você criar alguma coisa do tipo, você pode pedir o dado para o usuário. Então, que nem eu falei, ó, eu rodando aqui, eu posso inserir o que eu quiser, tá bom? Posso escrever Caio, posso escrever, ó, José, posso escrever qualquer coisa, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, Caio. Você vê que ele retorna, tá, no input, uma coisa importante para você notar é que ele sempre vai retornar uma string. Então, sempre o resultado vai ser uma string, beleza? Até, ó, deixa eu adicionar aqui, ó, uma célula e fazer, ó, um teste. Eu vou copiar aqui, ó, esse escreva um número, tá? Vou rodar e vou escrever aqui o número 10. Vou dar um Enter. Você viu que ele retornou, ó, o 10 como uma string. Você viu que ele está entre aspas aqui. Então, ele sempre, o retorno do input vai ser uma string. Então, se eu quiser, né, que nem escrever um número e retornar isso um número inteiro, o que eu preciso fazer? Converter isso daqui para int. Então, eu rodando aqui, agora eu escrevo um número. Então, vou escrever, por exemplo, 10. Aperto o Enter. E você viu que ele retornou 10, só que agora, ó, sem as aspas. Então, ele não retornou um número. Aliás, ele não retornou um texto, né? Ele retornou um número. Por quê? Porque eu estou convertendo o resultado desse input para um número inteiro. Então, eu estou pegando esse 10 e convertendo ele aqui para int, tá? Então, o resultado vai ser aqui o número inteiro, o número 10, beleza? Então é isso, pessoal, para a aula de hoje. A gente viu aí os tipos de dados, tá? Números inteiros, números decimais, né? O float. A gente viu tipos de textos, né? O string e o tipo booleano, né? Se é verdadeiro ou se é falso. Isso é importante, tá? Eu vou deixar os exercícios aqui embaixo também. Se você quiser treinar aí e tudo mais, baixa eles, faz, tá? Quinta-feira eu vou lançar a aula de correção. Então fica ligado no próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aí no canal e valeu!